eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Porquanto qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Ninguém vai viver o Evangelho se não se enquadrar nele. Amém? O Senhor Jesus falou aqui, ó. A Bíblia fala que nós estamos, ó, isso aqui é para todos, amém, irmão? Aqui não fala de alguns, ó. Porquanto qualquer que é igreja, porque está falando com os discípulos. Qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora. Vivemos em uma geração adúltera e pecadora, é o que diz a Bíblia. O cristão vive nesse mundo que o Senhor Jesus revela que a situação deles é essa aqui. Quem? Todos que não têm Jesus. A situação da igreja verdadeira é essa aqui, amém? Ah, mas eu estou aí no meio delas. Se envergonhar de mim, não revelar que Jesus é o Salvador, é o Senhor, de mim é falar que é de Jesus. Mas não só de mim, e das minhas palavras, porque Jesus não tem brecha, né? Só na lei do homem que tem brecha, aqui não. Porque eu posso falar que sou de Jesus, mas Jesus não te deixa à vontade, e nem me deixa. Ele fala, porque muitos falam que é de quê? Que são de quê? São de Jesus, mas não obedecem à palavra. Opa, Jesus disse que não é só me negar, falar que não é de mim, mas também não revelar a minha palavra, também está condenado. Não tem brecha. Na lei do amor de Cristo, a lei da liberdade, não tem para onde fugir. Amém? Então ele diz, se envergonhar de mim, das minhas palavras, também, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando o julgamento chegar. Se envergonhará dele, tu foi um infiel, tu não tem nada comigo, isso está de acordo, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é praticar a iniquidade? O Senhor Jesus se envergonhou de mim e das minhas palavras. Você me negou. Segundo a Bíblia, amém? E isso está acontecendo. E isso vai acontecer. Amém? Vergonha. Então, qual foi o sentimento que Jesus está revelando que está em mim, quando eu não prego a verdade dele e vivo ela? Qual o sentimento que está em mim? Sentimento. Qual é o sentimento? Vergonha. Vergonha é um sentimento de peso, é um sentimento de constrangimento. É vergonha. Se vergonha de mim é orgulho, para não revelar que é santo, que é de outro mundo. Orgulho prevalecendo. A humildade não entrou. São sentimentos, nós revelamos sentimentos quando a vergonha chega. Amém? Amém ou não amém? Aí quando eu conheço a verdade, aí a Bíblia diz assim, ó, quem se envergonha de Cristo e das palavras, aí Deus falou assim lá em Amós, eu vou andar em comunhão se não concorda comigo. Amém?
Não tem. Porque aquele que se alimenta de mim viverá por mim, não vai sentir vergonha minha. Amém? Então é tudo isso, ó, confusão, desonra, desprezo, coisa vil, é indecente, está ligado à indecência. Então significa isso aqui, quando eu faço o que Jesus não quer, conhecendo a verdade, o Espírito Santo revela assim para mim, olha, o que tu fez é indecente, é vergonhoso. Eu falando contigo direto, tu revelar que não me conhece. Está entendendo? Está entendendo o que significa isso? Amém? Então é claro que, por quê? Quando a verdade é o que é vergonhoso? Se ocultar, se esconder, para tapar o quê? Porque a luz do Evangelho, ela é muito linda, ela é muito pura, ela nos expõe. Amém? Então eu não quero, tu vê o que Jesus passou pela vergonha que passou, do jeito que morreu, mas para levar os nossos pecados, para nós não andarmos mais com esse sentimento de vergonha, um sentimento de culpa constante, de incerteza, de dúvida. A verdade, o mundo não aceita a verdade do Evangelho, por quê? Ela se manifesta como uma verdade absoluta. E ninguém quer se dobrar a uma verdade absoluta, porque vai ter que se render a ela. Então é melhor eu colocar um monte de verdade, que é o pluralismo, para poder viver e ficar vivendo uma vida inútil na discussão, nas questões, nas brigas. Por isso que está esse inferno, porque se todos se voltarem para uma verdade absoluta, a verdadeira paz reina. A verdadeira paz reina. Isso num coletivo, que é o que exige a Bíblia, com os que fazem parte do corpo, como individual, você tem que revelar que a verdade absoluta tomou conta de você. Aí quando ela toma, a paz está lá, a salvação chegou, porque você está dominado por essa verdade. Você não se envergonha dela, teu sentimento mudou completamente. Amém? Amém ou não amém? Então não pode ocorrer o quê? Em nossas vidas, não pode. Como é que eu escondo essa vergonha? Eu escondo a vergonha. Eu não quero ficar exposto. Porque o Evangelho faz isso. Porque a Bíblia diz, olha só, quando você, pastor Mário, lembra que fruto tinha com a tua velha vida. Na verdade, pastor, quando tu se lembra dela, te causa vergonha, né? Jesus está falando qual é o sentimento que tem que gerar em mim quando eu lembro da velha criatura. Vergonha. Se é para me lembrar da velha vida e ver alguém vivendo na velha vida, e já pensou então o que se dá vergonha? Como pode eu te oferecer o que eu ofereci e você preferir andar na vergonha? Sem o meu amor, sem a minha graça, sem a minha palavra. E agora, depois que mudou o sentimento, a vergonha, acabou. Não serão confundidos, não serão envergonhados. Mudou o sentimento. Agora é alegria, porque a salvação chegou. Então Jesus muda, ele sabe que nós somos emotivos. Então ele muda o sentimento. O sentimento de vergonha dá lugar à certeza. O amor de Cristo entra em nossos corações. A confusão acaba. Acaba, a vergonha acaba. A confusão primeiro entre o homem e Deus termina. Porque na cruz acabou a inimizade, acabou a guerra. Eu e eu mesmo, acabou a guerra interna, acabou a guerra externa com o próximo, porque acabou a guerra com Deus.
Acabou a vergonha, sentimento desgraçado. Até então, em nome de Jesus, porque eu tenho vergonha de orar? Porque eu tenho vergonha de confessar? Porque eu tenho vergonha de admitir? Sabe por quê? Pecado presente, reinando. Amém? Amém ou não amém? Então, mas os apóstolos, Jesus, nunca vai permitir que ela fique oculta. Nunca, a luz não permite, ela tem que aparecer. Se você tentar esconder Jesus, tudo vai ficar exposto no telhado. Porque o pecado causa vergonha, para depois transformar em salvação. Agora, quem já recebeu a salvação, mas prefere ficar na vergonha, não tem jeito. Ficar se ocultando, amém? A verdade, o que significa? A verdade tem que reinar em nossas vidas. Se não reinar, a vergonha chega. Amém? Eu quero viver a verdade. Esse sentimento de vergonha tem que cair por terra. Que sentimento de vergonha me cala, me deixa abatido, mexeu comigo. Mas também tem o sentimento de orgulho desgraçado e que sente vergonha de ser exortado, de ser humilhado na frente dos outros. Coração obstinado, não aceita e se mantém de pé aceso. O orgulho aí é pior. Quando era para se quebrantar, envergonhado, se levanta como Deus. Piorou. Amém? Para esses é bem pior. Então, que não seja nenhum de nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque a palavra, eu estou falando a palavra do Senhor. Eu não consigo hoje, louvado seja o Senhor Jesus por isso, eu não consigo ler nenhuma palavra que me ataque, que mande eu melhorar, e eu fique triste, irmão. Eu não consigo, nenhuma delas me mata, pelo contrário, me dá vida, me ajuda. Eu não tenho mais nenhuma parte dela como minha inimiga, eu vejo todas elas como minha amiga. Agora, o peso, se eu sentir pesado, lembra, Jeremias, sai e prega. Vamos falar assim para você, qual é a mensagem pesada que para nós tu tem da parte de Deus? Você fala, pesados são vocês que estão na prática do pecado, por isso que está achando ela pesada, porque onde o meu fardo suave, leve se encontra, não é pesado. Então, em nome de Jesus, lembra o que aconteceu no Jardim do Éden? No primeiro momento, eles andavam nus. É assim a palavra? É assim? Qual era a vergonha diante de Deus? Nenhuma. Amém? Nenhuma. Então, até então, eles estão na inocência, andando nus. Daqui a pouco, a gente sabe da história, eles pecam. Aí, quando eles estavam pecando, tinha alguém que não estava onde? Lá. Prestou atenção? Quem não estava lá? Deus. Mas depois do pecado, Deus apareceu. Onde estás? Não, eu escutei a sua voz e temi, ficou com vergonha. Ué, por quê? Nós estamos nus. Mas quem falou que vocês estavam nus? Por um acaso comeu do fruto proibido? Amém? É isso? Viu o que o pecado faz? O pecado revela a nudez. Amém? O pecado revela a nudez. Então, o sentimento de vergonha significa enxergar que está nu. Mas também a Bíblia diz
A Bíblia também diz que tem um remédio para isso. Se eles obedecessem, não sentiriam vergonha. O andar na fidelidade exclui a vergonha de nossas vidas. Amém? Amém. Vou escutar a palavra, vou escutar o Senhor falando comigo sem vergonha, porque estou na retidão. Aí Deus vai continuar em comunhão comigo, não vai me expulsar do paraíso como expulsou. Porque com vergonha, por causa do pecado, lembre-se, não se encontra no paraíso, não se encontra na presença de Deus, mas tem que ser expulso. Não estou na presença. É isso que a Bíblia diz, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós seremos julgados pela lei da liberdade. Não pode ter mais vergonha. Vergonha quando a luz vem, a espada vem, ficar com raiva. Que isso? Por que tu está com raiva? Eu estou te expondo. A luz faz isso. Para você poder enxergar a miséria que você se encontra. Se Deus não falar, não, vem, está tudo bem, aí ia continuar a mesma miséria. Querem escutar isso? Querem escutar isso? Mas segundo o apóstolo, eu não ando com astúcia, eu não ando falsificando a palavra de Deus. Amém? Diante de Deus, não vou falsificar, porque senão eu sou leviano. Jeremias, no capítulo 20, verso 8, ele falou assim, ó, sabe o que vocês escutaram da minha boca? Morte e destruição. Por isso que veio só perturbação, perseguição, insulto para a minha vida, porque eu não tinha palavras para agradar vocês. Só falei o que Deus mandou. Mas não se preocupou com isso não. Ele diz que em determinado momento ficou até querendo parar, mas não deu. Acendeu a chama e ele continuou falando. Amém? Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Amém, irmão? Agora, injustos. Amém? A pessoa quem é, irmão? Em nome de Jesus. Que vergonha um cristão continuar sendo injusto. Agora, quem quer escutar que ainda é um injusto, está separado de Deus? Isso causa vergonha, isso mexe com o sentimento. Ou se converte, ou fica com raiva, não aceita. São duas manifestações. Quem aceitar, porque o que é da verdade vai vir para a verdade, vai aceitar que é injusto e vai se tornar justo, vivendo o que o Senhor quer. Mas quem não aceita, ninguém quer ser chamado de injusto. Até hoje, quem vai ser condenado, provado tudo, ele vai para o tribunal e fala o quê? Que é inocente, não aceita. Estamos vendo isso aí, pô. O pecador não aceita que é injusto. Ele roubou, ele matou, mas teve uma causa. Teve um motivo de pecar. Lembra? A serpente me enganou. Ah, então tudo bem, pô, sendo assim. Foi uma mulher que tu me deu. Entendeu, não? Os culpados não aceitaram que eram culpados. Aqui, aí quando fala o justo pelos injustos. Quem são os injustos? Eu, Senhor. Todo mundo sempre gostou de mim. Não aceita. Mas o que aconteceu foi isso. O justo, entenda, pelos injustos. E quem aceitar isso, lembra? Não vos enganeis, quem pratica a justiça é justo como ele é. Quem pratica a injustiça? Quem aceitou mesmo que era o injusto. Aceitou de coração a verdade no íntimo. Aí não tem vergonha, não vai passar vergonha, porque a vergonha estava na vida dele quando ele era injusto. Justo não tem vergonha mais.
não envergonha, não vive o Evangelho, prega o Evangelho, ama Jesus, é constrangido pelo amor de Jesus para viver a palavra, morrer para esse mundo, quer Jesus. Acabou a vergonha. Está pensando, quando você não fala, e é para falar, tu não falou, tem uma causa, tu se envergonhou da palavra. Tem sempre um motivo, quando tu não faz, teve um motivo. Quando tu não vive, teve um porquê. E o porquê é a causa da separação de Deus. É o pecado. Não dá para levar isso brincando, porque se Cristo chegou, a liberdade chegou. Se o Espírito Santo está, a liberdade chegou para viver o Evangelho. Segundo a Bíblia, amém, irmão? Somente deveis, somente o quê? O que é isso? Mandamento. Isso é mandamento. Nas cartas, mandamento. Somente deveis portar-vos dignamente. Como é que eu vou viver dignamente? Aí ele não deixa espaço. Conforme o Evangelho. Amém? Não é andar dignamente conforme o pastor falou, não é conforme o irmão fulano falou, de acordo com o Evangelho. Amém? Amém ou não amém? De Cristo. Para quê? Isso tudo que tem um propósito. Para quê? Quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé que foi gerada pelo Evangelho. Uma fé que é gerada pelo Evangelho em você, em cada um aqui. Se a fé que está aí foi gerada pelo Evangelho, tu não consegue se separar das verdades anteriores. Você está andando dignamente. Você vai combater o Evangelho igualzinho Paulo combateu. Você vai viver igual os verdadeiros vivem. Se a fé que estiver em você foi o Evangelho que gerou. Tu não vai ter vergonha em momento algum, porque tu vai estar andando dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Amém? Então, para andar dignamente, eu tenho que estar cheio da verdade dele. Para estar cheio da verdade dele, alguém tem que estar pregando, alguém tem que estar exortando, alguém tem que estar falando. Paulo orou, as cartas não estavam todas, o livro, a Bíblia não estava compilada, tudo pronto. Agora está para revelar toda a verdade revelada de acordo com o poder do Senhor em nós, que opera em nós. A verdade, vai haver frutificação em toda boa obra, e eu vou andar sem vergonha nenhuma. Quando falar uma verdade para mim, eu amo, não tenho peso, não me sinto culpado, não tenho vergonha de falar, porque, como está escrito, crie, por isso falei. Amém? Não vou estar me desculpando em nome do Senhor Jesus, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Amém? Antes,
rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim, depois disso aqui, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem. Amém? Inclusive o pastor. A consciência de todo homem. Amém, irmão? Significa isso aqui. Os irmãos que estão aqui nessa manhã, pode falar para mim, na minha consciência, eu ando em retidão, o Senhor está se agradando da minha vida diante dele. Você não tem nada o que falar de mim, eu não peco, eu não ando sem sinceridade. Se isso não estiver ocorrendo, a vergonha se encontra. Consciência dos homens na presença de Deus. Deus também aprova o meu comportamento. Então, se um irmão está na consciência que você anda errado, não está de acordo com a palavra. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Amém? Viu uma palavra aí que está aqui? Quando você não revela a verdade, a nova vida, você não vive de acordo com a palavra, você está se escondendo. E a Bíblia está falando que tem um sentimento que está dentro de você. Sabe por que fica oculto? A verdade não aparece, o amor não aparece. É por vergonha que fica oculto. Por causa do pecado, nós lemos aqui. Amém? Que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia. É por vergonha. Vergonha está ligada ao pecado. E ela fica oculta, não aparece por vergonha, porque tem pecado. E não quer que a luz revele. Sabe por que ele não vem? Para que as obras mais não sejam manifestadas. Então eu prefiro me esconder, não revelar verdadeiramente quem eu sou, senão eu vou passar vergonha. Mas a Bíblia não deixa você guardado, ela te pega e vem cá para tu se ver. Glória a Deus. Se o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, onde não for revelado o evangelho, está revelando que está na vergonha, está em pecado, está perdido. Que seja mudado o quadro no nome do Senhor Jesus. Já vai acabar tudo. Pode ser hoje. O mundo vai de mal a pior. Lembra, se você ter vergonha de Jesus e da palavra dele, não deixar a vida dele reinar, você não creu como diz as Escrituras. E se você não creu como diz as Escrituras, você está entre, esse é o julgamento do Senhor, você está entre essa geração adúltera e perversa, no mesmo patamar para Jesus. Mas eu não sou adúltero e perverso. Se não estiver de acordo com o Evangelho, para Jesus é. Eu prefiro acreditar nele. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Amém, irmão? Então veja bem, se o que tu escutou e o que tu está escutando, tu esquecer, tu já está passando vergonha. A Bíblia está falando para permanecer. Amém? Quem já ouviu muita coisa aqui? Então quando tu diz assim, mas eu vou conseguir, tu está fora da Bíblia. Tu está fora da palavra. Porque em Cristo, tu conseguiu. Não é tu vai. Porque tu não vai ser uma nova criatura. A Bíblia diz, tu é. Então eu quero tirar a palavra e colocar a minha. E isso eu vou ficando bem. A Bíblia não te deixa à vontade. Ela diz na realidade, como você está. Portanto, que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste,
também só assim permanecereis no Filho e no Pai. Não tem outra condição. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Talvez você seja o teu enganador. Amém? E a unção que vós recebeste dele, que recebeu dele, fica em vós. Não sai não, só se eu deixar. Amém? Viu o que a palavra faz? Por isso que ela diz que ela entra, ela liberta. Amém? E a unção que vós recebeste dele, fica em vós. E não tendes necessidade que alguém vos ensine, os falsos. Mas como a unção vos ensina, isso aqui é o Espírito Santo, e os apóstolos foram guiados pelo Espírito. A unção é o Espírito. E a unção vos ensina todas as coisas. O Espírito Santo, ele não precisa mais de ninguém. E é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele. Para quê? Para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança, porque do contrário não dá. E não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Essa passagem aqui, e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Confundido é envergonhados. Isso aqui está de acordo com Marcos. Se envergonhar de mim, de as minhas palavras, o Filho do Homem, quando voltar, também se envergonhará deles. É o mesmo. Confundidos é envergonhados. Sabe o que é envergonhado? Sabe o que é envergonhado? Que ele vai vir, qual é o pensamento meu quando vê ele? Vou subir. Não vai. Então, Davi orou. Revele alguma coisa que está oculta em mim. Me envergonhe para que eu seja limpo. Porque já pensou ser envergonhado quando não tiver mais chance? É melhor passar por vergonha quando? Agora. Porque onde há vergonha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que a vergonha caia por terra no nome de Jesus. O arrependimento, segundo Deus, traz vergonha. É para quê? Salvação. Segundo o mundo, destruição, não dá. Morte e destruição, está repreendido. Então, quando o Senhor falar aqui, quando o Senhor fala para alguém que tu não está andando dignamente diante do Senhor, a vergonha chega. Quando alguém fala assim, do Espírito Santo, você não está salvo, você não está andando de acordo com o Evangelho, você não está revelando o fruto digno de arrependimento, você não está em comunhão com Deus, que a Bíblia revela isso. Amém? Para que isso? Para salvar. Mas como eu reajo? Os judeus mataram Jesus, ignoraram as palavras dele. Qual é o sentimento quando eu falo isso e estou pregando? Qual é o sentimento para com a minha vida? Rejeição? Não está rejeitando a mim. Está rejeitando a Jesus, pô. Porque essa é a verdade. Não pode ser leviando e falsificar a palavra de Deus. Falsificar não tem paz eu falar que tem. E há daquele que tiver o culpado por inocente. Ai desse. Nome de Jesus. Vamos voltar para essa palavra e saber que é ela que é verdadeira. A minha não. Se alguém quiser falar, fale segundo a palavra, que é ela que pode salvar, amém? É em nome de que a vergonha caia por terra no nome do Senhor Jesus, que a vergonha hoje vai me levar a ficar envergonhado no último dia, não entrar, amém? Que caia por terra isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Não serão confundidos. Eu quero ser esses.